E aí, meus amigos, estamos de volta trazendo um novo vídeo. A gente hoje vai estudar o capítulo 7 do livro de Apocalipse. Que a gente vai ter muitas coisas interessantes aqui que eu marquei, que a gente vai analisar direitinho, para identificar o que são esses símbolos aqui que é apresentado, né, no livro de Apocalipse. Aqui o tema já diz assim, né? Eu já marquei esse tema aqui de laranja, que é um tema bem interessante, e diz assim, ó: os 144 mil selados de Israel. Olha só o que é que diz aqui, ó. Depois disto, vi 4 anjos em pé nos 4 cantos da terra, conservando seguros os 4 ventos da terra, para que nenhum vento soprasse sobre a terra, nem sobre o mar, nem sobre árvore alguma. O que dá para a gente aprender aqui nesse versículo aqui? Primeiro aqui o Apocalipse já apresenta 4 anjos. Onde que eles estão? Eles estão em pé nos 4 cantos da terra. Aqui nós já temos um primeiro problema. A terra é quadrada ou é redonda ou é esférica? Por que aqui no Apocalipse é apresentado a terra tendo 4 cantos? Você já parou para pensar nesse versículo? Por que aqui é apresentado 4 cantos? E aqui diz mais: conservando seguros 4 ventos da terra. O que são esses 4 ventos da terra? Para que nenhum vento soprasse sobre a terra. Então esses anjos estão segurando os ventos? E os ventos não estão soprando? Você não vê as árvores balançando pelo vento? Então o que significa então esses 4 ventos da terra? E esses 4 cantos da terra? Vamos lá. Aqui, 4 ventos da terra. Aqui a gente vai ver o que significa esses 4 cantos da terra. Está aqui no livro de 1 Crônicas, capítulo 9, versículo 24. Lembrando que quem traduz os símbolos da Bíblia é a própria Bíblia, principalmente o livro aqui de Apocalipse, que é cheio de simbolismo. Então, para isso, para você entender, você precisa permitir a própria Bíblia ela interpretar ela mesma, certo? Se a gente colocar a nossa própria interpretação, vai dar tudo errado. Mas quando você deixa a Bíblia interpretar, as coisas começam a fazer sentido. Então aqui está dizendo que os anjos, né, esses 4 anjos, estão segurando os 4, estão em pé nos 4 cantos da terra, conservando seguros os 4 ventos. O que significa esses 4 ventos da terra? Aqui em 1 Crônicas 9, 24, a gente vai ver o que significa. Então aqui estamos em 1 Crônicas, né, no capítulo 9, o versículo 24. Lembrando que lá no Apocalipse está falando de 4 ventos. Então o próximo versículo, para fazer uma referência, ele tem que estar escrito 4 ventos. Então olha só o que está escrito aqui no versículo 24. Os porteiros estavam aos 4 ventos. E o que são esses 4 ventos? Aqui diz: ao oriente, ao ocidente, ao norte e ao sul. Então, o significado daqueles 4 ventos, que a própria Bíblia está dizendo aqui, que significa o quê? Oriente, ocidente, norte, sul. Leste, oeste, né? Norte, sul, leste, oeste. Né? O significado. Então, não é que a Terra tem 4 cantos, certo? Aqui ele está querendo dizer o quê? Que significa que aqueles 4 cantos é que está no norte, no sul, no leste e no oeste, certo? Aqui que a própria Bíblia está interpretando ela mesma. Os 4 cantos, os 4 ventos. Só que ventos também significa mais coisas, certo? E a gente vai pesquisar lá no Apocalipse. O que significa mais esses ventos aqui? É vento literalmente ou é outra coisa? Então vamos lá e vamos ver o que a Bíblia tem a nos ensinar. Então vamos lá, a gente acabou de descobrir aqui o que significa, né, esses 4 ventos da terra ou os 4 cantos da terra. Norte, sul, leste, oeste, que a gente acabou de ver ali, né? E aqui está dizendo que os anjos estão segurando os ventos. O que significa mais além esses ventos? Aí você vai ter que ir pesquisar outros versículos que falam de ventos, certo? E vamos ver o que diz aqui, ó, no livro de Jeremias, capítulo 49, versículo 36. Então vamos lá, olha só o que diz aqui, ó, no livro de Jeremias, né, no capítulo 49, que está do outro lado, o versículo é o 36. A gente vai ler aqui, ó, a partir do versículo de cima aqui, para a gente entender do que está se tratando aqui, ó. Profecia a respeito dos elamitas, né? Diz assim, ó:
palavra do Senhor que veio a Jeremias, o profeta, contra Elão, no princípio do reinado de Zedequias, rei de Judá, dizendo, presta atenção nos detalhes, assim diz o Senhor dos Exércitos, eis que eu quebrarei o arco de Elão, a fonte do seu poder. Olha só o detalhe, arco. O que é um arco? Um arco é um instrumento de guerra, certo? Um arco, lembra de arco e flecha? Então aqui, esse arco aqui é um instrumento de guerra. Então aqui, ó, assim diz o Senhor dos Exércitos, eis que eu quebrarei o arco de Elão, a fonte do seu poder. Então aqui está envolvendo o quê? Um instrumento de guerra. Deus está falando que vai quebrar esse arco aqui, né? Então está envolvendo aqui algo, uma peleja, certo? Vai envolver aqui uma guerra, alguma peleja. Presta atenção nos versículos, ó. Trarei sobre Elão, lembra dos 4 ventos lá do Apocalipse? Ó, trarei sobre Elão os 4 ventos dos 4 ângulos do céu e os espalharei na direção de todos estes ventos. E não haverá país aonde não venha os fugitivos de Elão. Arco, guerra, né? Fugitivos. Então tá envolvendo aqui algo de guerra, não é peleja. Farei tremer a Elão diante de seus inimigos, olha só, inimigos, fugitivos, arco, então aqui está envolvendo guerra, né? Inimigos e diante dos que procuram a sua morte. Farei vir sobre os elamitas o mal, o brasume da minha ira, diz o Senhor, e enviarei após eles a espada. Olha só quantos instrumentos de guerra tem aqui, quantas palavras que envolve guerra tem aqui, né? Até que venha consumi-los. Porei o meu trono em Elão e destruirei dali o rei e os príncipes, diz o Senhor. Nos últimos dias mudarei a sorte de Elão, diz o Senhor. Então, o que esses 4 ventos estão querendo significar aqui? Como você viu, tantos detalhes aí. Guerras, meus irmãos, guerras. Então, o que aqueles 4 anjos estão segurando? O que eles estão segurando? Será que é os ventos? Como a gente acabou de ver, não é os ventos, literalmente, que esses anjos estão segurando. Então, o que eles estão segurando? As guerras, meus irmãos. Ah, mas está vendo guerra. Não, mas você não está entendendo o sentido do que está se tratando aqui. Os anjos estão impedindo de que o homem destrua o próprio planeta. Que o ser humano tem bombas atômicas de tudo quanto é jeito, né? Então as guerras acontecem, mas uma guerra que envolve para destruir o mundo inteiro, esses anjos estão trabalhando para isso, para que isso não aconteça. Então é nesse sentido que esses 4 anjos estão aqui nessa função, impedindo as guerras, mas é guerra mesmo que destrói o mundo inteiro, nesse sentido, certo? Então aqui que entra o sentido dos 4 ventos que a gente viu, né? Significando esses 4 cantos da terra, norte, sul, leste e oeste. Também esses 4 ventos significam o quê? Guerras. Então esse movimento aqui é dos 4 cantos da terra, ou seja, nos 4 pontos cardeais do planeta Terra. Então os anjos estão responsáveis para impedir que o ser humano faça uma guerra que envolva todo mundo, onde destrói todo mundo inteiro. Então, nesse sentido aqui, que eles estão segurando os ventos. Porém, se você vai ver lá na frente que esses 4 anjos vão soltar os ventos. Aí, meu amigo, quando ele soltar os ventos, deixar livre o ser humano fazer o que eles bem entender, aí você vai ver quanta coisa muito terrível vão acontecer no mundo, né? Versículo 2 diz assim, ó, vi outro anjo que subia do nascente do sol, tendo o selo do Deus vivo, e clamou em grande voz aos 4 anjos, aqueles aos quais foram dados fazer dano à terra e ao mar. Certo? Olha só os detalhes. Vi outro anjo que subia do nascente do sol, o que ele tinha? Ele tinha o selo do Deus vivo. Presta atenção nos detalhes. Ele tinha um selo do Deus vivo. Vamos lá. E clamou em grande voz aos 4 anjos. Quem são esses 4 anjos? Esses aqui, que estão segurando os ventos, as guerras. Aqueles aos quais foram dados fazer dano à terra. Quando ele soltar os ventos, estão segurando. Mas quando ele soltar os ventos, aí problema. Dizendo, não danifiqueis, quando isso acontecer, olha só. Não danifiqueis nem a terra, nem o mar, nem as árvores, até selarmos na fronte os servos do nosso Deus. Então, vai haver o quê? Para que os anjos possam soltar os ventos, o que tem que acontecer antes? Não danifiqueis nem a terra, nem o mar, nem as árvores, até selarmos na fronte os servos do nosso Deus. O que é esse selo, então, aqui?
Aqui está falando que tem que ser selado na fronte, na consciência das pessoas. É o selo de Deus, selo do Deus vivo. Então é um selo que vem de Deus, que vai ser selado nas pessoas onde? Na fronte, na mente das pessoas, certo? Não é literalmente uma tatuagem na testa, não é isso não. É um selo na consciência da pessoa, por isso que fala fronte. Versículo 4 diz assim, ó. Então ouvi o número dos que foram selados, preste atenção aos detalhes, que eram 144 mil de todas as tribos dos filhos de Israel. Aqui nós encontramos um ponto que muitas pessoas interpretam de forma errada. Por quê? Porque algumas pessoas dizem que esse versículo aqui é a quantidade de salvos que vai para o céu, que são 144 mil. Porém, não é assim. Porque porque se for exatamente essa quantidade de pessoas, então nós não está incluído nessa. Por quê? Quem são essas pessoas? Quem são essas pessoas que aqui está se referindo? 144 mil. De todas as tribos dos filhos de Israel. Então, se for só esse povo aqui que vai para o céu, 144 mil, então só vai ser pessoas que fazem parte dessas tribos de Israel. E eu não faço parte, você não faz parte, então nenhum de nós vai. Então não é nesse sentido que aqui está falando. 144 mil uma forma simbólica dele apresentar, certo? Da tribo de Judá foram selados 12 mil e assim vai. Cada tribo representando 12 mil pessoas. Então, não é um número literal aqui, certo? Então aqui é uma forma simbólica. Até porque se for só 144 mil pessoas, e como que entende os outros versículos que tem na Bíblia que João viu, né, a numerosa multidão, que se encontra aqui no versículo 9, né? Depois dessas coisas vi e eis grande multidão que ninguém podia enumerar. Então, se não podia contar, então por que aqui que ele falou 144 mil? Então não faz sentido. Se pode contar, e ele acabou de escrever aqui, né, anteriormente, 144 mil, e aqui ele fala que é uma quantidade de gente incontáveis. Então não é literalmente essa quantidade de pessoas que vai ser salva, somente essa, não é, de forma simbólica. Tá, e o que é esse selo aqui, ó? Selarmos na fronte o servo do nosso Deus. O que é esse selo que a Bíblia, que o Apocalipse está querendo dizer? A gente tem que deixar a própria Bíblia dizer, pegar vários versículos que falam de selo para a gente entender isso, entendeu? Por isso que a gente não pode dar a nossa própria interpretação. Tem que deixar a própria Bíblia apresentar os versículos. Então vamos lá no livro de Efésios, capítulo 1, versículo 13. Vamos ver um dos pontos que significa esse selo, né? Vamos lá, Efésios 1, 13. Então aqui estamos no livro de Efésios, né? No capítulo 1, aqui no versículo 13. Diz assim, ó. Presta atenção que a gente tem que pegar as partes importantes, né? Selo, lá está se tratando de selo. Então vamos lá. Vamos ver os versículos que falam de selo, para a gente chegar a um ponto, né? E entender o que a Bíblia, o que o Apocalipse está querendo dizer com aquele selo. Ó, diz assim, ó. Em quem também vós, depois que ouvistes a palavra da verdade, certo? O evangelho da vossa salvação, tendo nele também crido, fostes selados com o Santo Espírito da promessa. Então, o povo de Deus é selado com o quê? Com o Santo Espírito da promessa. Então, selo significa pessoa selada com o Santo Espírito da promessa. Mas é somente isso? Não, a gente tem que fazer outras ligações falando de selo para a gente ir entendendo aos poucos o que mais significa aquele selamento, né? Que os anjos vão selar o povo de Deus. Vamos lá em Efésios aqui, né? Estamos em Efésios, né? Agora vamos no capítulo 4, versículo 30. Aqui do ladinho, capítulo 4, versículo 30. Vamos ver o que mais que tem a dizer aqui, ó. Que diz assim, capítulo 4, versículo 30 diz assim, ó. E não entristeçais o Espírito de Deus, no qual fostes selados para o dia da redenção. Mais um versículo aqui falando o que significa um povo selado, o povo de Deus selado. Que tem que ter o quê? O Espírito de Deus, certo? O que mais que tem? Vamos voltar então ao Apocalipse 7:3. Então a gente viu lá, né, o selamento do povo de Deus, envolve a pessoa ter o Espírito de Deus. Mas é somente isso? Não, vamos deixar a própria Bíblia, mais na frente o Apocalipse vai apresentar mais a respeito desse selamento, né? Mas vamos lá.
Por hoje é só essa parte aqui da questão de selo. Mas vamos lá, vamos descendo aqui. Agora aqui vai falar sobre a visão dos glorificados, que é o que eu tinha falado para vocês, ó. Depois dessas coisas vi e eis grande multidão que ninguém podia enumerar, de todas as nações. Preste atenção que aqui não está se tratando só da tribo de Israel, que está envolvendo quem? Pessoas de todas as nações, tribos, povos e línguas, em pé diante do trono e diante do Cordeiro. Aqui que entra as partes interessantes, ó. Vestido de vestiduras brancas com palmas nas mãos. Então, essas pessoas aqui é a multidão de gente dos salvos, certo? Por quê? Porque eles estão vestidos de vestiduras brancas, certo? E aqui envolve nações, tribos e línguas e povos, não somente essas tribos aqui. Então, isso aqui é uma forma simbólica, certo? Então, aqui sim está falando da literalidade da multidão que vai ser salva. E eu creio, irmão, que nós temos que fazer parte dessa multidão que vai estar lá no céu, certo? Então vamos lá. Aqui está falando de vestiduras brancas, certo? Vamos ver se nós tem aqui tem mais versículos aqui que vai falar sobre vestiduras brancas, né? Eu não vou colocar essa referência aqui, porque não vou falar sobre essa referência, porque está falando só de línguas. Aqui é outro tema, né? Falando de línguas. Foi um estudo que eu fiz falando sobre línguas, né? Não se referindo a línguas estranhas, mas a língua de nações. Então aqui, ó, povos e línguas. Então é pessoas de nações. Mas vamos lá. Aqui, vestidos de vestiduras brancas. O que significa isso? Vamos ver outros versículos falando a respeito disso. Versículo 13, vai falar aqui também, ó, de vestiduras brancas. Diz assim, ó. Um dos anciões tomou a palavra dizendo, estes que se vestem de vestiduras brancas, quem são e de onde vieram? Respondi-lhes, meu senhor, tu sabes. Ele então me disse, são estes o que vêm da grande tribulação, lavaram suas vestiduras e alvejaram no sangue do Cordeiro. Certo, irmãos? Então aquela multidão ali é o povo, né, que veio da grande tribulação. Haverá uma tribulação e uma grande tribulação? O que a Bíblia fala a respeito disso? Aqui está falando de uma grande tribulação. E Jesus já tem falado sobre essa tribulação aqui. A gente vai lá no livro de Mateus, capítulo 24, versículo 21. Então, o livro de Apocalipse é uma revelação de Jesus. E Jesus fala lá em Mateus 24, 21, sobre uma grande tribulação que vai acontecer também. Então vamos lá em Mateus 24, 21. Então aqui, ó, Mateus 24, né, versículo 21, diz assim, ó o que Jesus fala aqui, ó. Porque nesse tempo haverá grande tribulação, como desde o princípio do mundo até agora não tem havido e nem haverá jamais. De que tribulação é que Jesus está se referindo aqui? É a grande tribulação que vai haver nos últimos dias, certo? Não é uma tribulação que já aconteceu no mundo, certo? É uma tribulação dos últimos dias. Porque o que está escrito aqui, ó? A grande tribulação. Aí você vai ver nos relatos aqui, vai se deparar com isso aqui, a grande tribulação, né? E não tivesse aqueles dias sido abreviados, ninguém seria salvo, mas por causa dos escolhidos tais dias serão abreviados. Então vamos lá, vamos voltar para Apocalipse novamente e ver, né, o que tem mais de informação aqui. Olha só, então aqui a gente já viu, né, Jesus já falou também sobre uma grande tribulação. E aqui fala, esses que vieram da grande tribulação, eles lavaram suas vestiduras e alvejaram no sangue do Cordeiro. O que significa essas vestiduras aqui? Vamos ver mais um versículo que fala dessas vestiduras. Apocalipse 19, versículo 8. E mais para frente, Apocalipse capítulo 19, versículo 8, que se encontra aqui. Que diz assim, ó. Pois lhes foi dado vestir-se de linho finíssimo, resplandecente e puro, branca, né? Porque o linho finíssimo é o que, irmãos? São os atos de justiça dos santos. Aqui é a própria Apocalipse está traduzindo o que significa esse linho finíssimo aqui. São os atos de justiça dos santos. Então, irmãos, precisamos praticar boas obras? Sim ou não? O próprio Apocalipse está falando que sim. Certo? Está dizendo aqui, ó, porque o linho finíssimo são os atos, ou seja, a ação de justiça dos santos. Tem como se ter ação
uma ação sem ação? Não tem. Ato de justiça dos santos. Aí que eu pego aqui, ó, versículo 8, vem aqui, ó, na linha aqui, diz aqui, ó, versículo 14. E seguiam-no o exército que há no céu montado a cavalos brancos, com vestiduras de linho finíssimo, branco e puro. Então, esse linho finíssimo, vestimentas brancas e puras. E capítulo 22, versículo 14, na outra página aqui, ó, o que diz? Capítulo 22, versículo 14, diz assim, ó. Bem-aventurados aqueles que lavam as suas vestiduras no sangue do Cordeiro, para que eles assistam direito à árvore da vida e entrem na cidade pelas portas. Então, meus irmãos, bem-aventurados aqueles que lavam suas vestiduras no sangue do Cordeiro. Vamos voltar lá novamente. Então, estamos aqui, já falei essa parte aqui, né, que a gente acabou de ler. Razão porque se acham diante do trono de Deus e o servem de dia e de noite no seu santuário. E aquele que se assenta no trono estenderá sobre ele o seu tabernáculo. Então, razão porque se acham diante do trono de Deus. Qual é a razão? Vestiduras brancas, né? Eles venceram a grande tribulação e eles alvejaram sua roupa no sangue do Cordeiro. Jamais terão fome, nunca mais terão sede, não cairá sobre eles o sol, nem ardor algum. O que significa esse jamais terão fome? A profecia de Isaías fala também a respeito desse dia, desse tempo. Isaías 49, 10. O livro de Isaías, né, capítulo 49, versículo... Estamos no versículo 10. Olha só o que diz. Deixa eu ajeitar aqui a caneta aqui. Que diz assim, ó, não terão fome nem sede, a calma nem o sol, presta atenção nos detalhes que está lá no versículo também, né? Falando sobre o sol, os afligirá. Não terão fome nem sede, a calma nem o sol os afligirá, porque o que deles se compadece os guiará e os conduzirá aos mananciais das águas. Certo, irmãos? Então aqui a profecia de Isaías falando também daquela época, né? Daquele tempo que haverá no céu. Certo, irmãos? Vamos voltar lá para finalizar o capítulo 7 do livro de Apocalipse, né? Vamos lá. Então aqui, estamos de volta. Então aqui diz, jamais terão fome, lembra que eu falei do sol, nem cairá sobre eles o sol, nem um ardor algum. Pois o cordeiro que se encontra no meio do trono os apacentará e os guiará para as fontes das águas da vida. Lembra desses detalhes que está lá também? E Deus lhes enxugará dos olhos toda lágrima. Certo, irmão? Então, como eu falei, tem muita coisa aqui que está escrito no livro de Apocalipse que já está lá no Antigo Testamento. Aqui a gente viu um detalhe, em Isaías, né? Observe que tem vários detalhes que tem nesses dois versículos, está nesse versículo aqui de Isaías. Se você quiser dar uma analisada melhor, você vai ver que tem vários detalhes aqui que está nesse versículo aqui do livro de Isaías. E aqui, enxugará dos olhos toda lágrima. Onde está isso? Apocalipse 21, versículo 4. E mais uma vez, né, um versículo, capítulo 21, aqui, versículo 4, diz assim, ó. Esse é um versículo que você conhece muito bem. E lhes enxugará dos olhos toda lágrima, e a morte já não existirá, já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. Lembra que eu falei? Faz ligação com o Antigo Testamento? Olha aqui. Isaías 65, versículo 19. E observa os detalhes que tem aqui, vai se encontrar aqui em Isaías 65, 19. Aqui livro de Isaías, né? Capítulo 65, versículo 19. Olha só o que diz. E exultarei por causa de Jerusalém e me alegrarei no meio do povo, no meu povo. E nunca mais se ouvirá nela nem voz de choro, nem de clamor. Tá vendo, irmãos? Então aqui está se referindo a novos céus e nova terra que Deus vai fazer. E interessante que está tudo ligado no Antigo Testamento e no Novo Testamento. Certo, irmãos? Espero ter ajudado vocês aí mais um pouco. O vídeo foi um pouco mais longo, por causa de tantos detalhes que temos aqui no capítulo 7 do livro de Apocalipse. Espero ter ajudado vocês aí nessas informações, tá? Se você gostou do vídeo, deixa um joinha aí para incentivar a gente a fazer mais novos vídeos. Você que não é inscrito, chegou agora, primeira vez nesse canal. Esse é um canal Sola Escritura, onde eu apresento somente a Bíblia. Eu mostro como marcar a Bíblia, né? Explico algumas coisas aqui e faço ligação dos versículos, né? Que fala do mesmo assunto. Então é isso aí. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.